Opa, Felipe aqui, tudo bem? Vou gravar esse breve vídeo aqui para explicar quando a pessoa, o contato, o usuário passar pelo fluxo e não responder o menu. É um fluxo bem simples, tá? Então, por padrão, sempre após o bloco inicial, a gente adiciona uma ação de reiniciar a automação e logo em seguida eu vou adicionar uma condição para verificar se o contato possui uma etiqueta. Essa etiqueta eu vou adicionar antes de enviar, por exemplo, um menu. Então, se a pessoa já passou pelo menu ou recebeu a opção de interagir com o menu, ela vai ter uma etiqueta. Se não, vai ser a primeira vez que ela está passando pelo fluxo. Deixa eu dar uma atualizar aqui. Se é a primeira vez que ela passou pelo fluxo, então a condição não é verdadeira, porque ela não tem ainda essa etiqueta receber o menu. Então eu mando a mensagem: bem-vindo ao fluxo, vou te apresentar um menu, mas antes vou inscrever você numa sequência. Caso você não responda dentro de X tempo, a sequência envia novamente esse mesmo fluxo e vai continuar de onde parou. Então, também estou explicando isso dentro do fluxo para ficar bem claro. Então, após qualquer mensagem, qualquer outra etapa antes desse menu, a pessoa não vai precisar receber isso de novo com essa funcionalidade. Então, eu vou adicionar um bloco de ação e vou adicionar uma inscrição em sequência. Essa sequência a gente ainda não criou, a gente vai estar criando. E aí a gente adiciona a etiqueta que é receber o menu 1. Então, no fluxo pode ter mais de um menu. Então, eu quero identificar que essa pessoa passou pelo menu 1. Beleza? Então, eu deixei até um textinho aqui, ó. Na página sequências, você vai criar uma sequência e depois você vai voltar aqui para inscrever o contato na sequência. E aí também é adicionada uma etiqueta para marcar que o usuário esteve nesta etapa do fluxo. Belezinha? E então, depois de inscrever o contato na sequência e adicionar a etiqueta que ele recebeu esse menu, que é a nossa identificação, aí sim a gente apresenta o menu para este usuário, para este contato, para este lead. Então, se a pessoa responder o menu, ela vai continuar o fluxo normalmente. E aí, o que eu quero que aconteça? Eu quero descadastrar da sequência, porque a sequência vai enviar esse mesmo fluxo depois de X tempo. Então, eu não quero que ela responda o menu e depois envie novamente o mesmo fluxo, senão vai atrapalhar a experiência do usuário. Então, respondeu o menu, vamos descadastrar essa pessoa desta sequência, beleza? E aí o fluxo continua normalmente. Então, se o usuário responder no menu, ele é descadastrado dessa sequência para não disparar o mesmo fluxo novamente. A ideia é que, se o usuário não responder, a gente envie o mesmo fluxo para ele. E com isso, com essa validação de etiqueta, com esse bloco de condição, a gente entenda que a pessoa já passou por toda uma etapa, recebeu um conteúdo antes, eu não vou enviar o mesmo fluxo para continuar automaticamente se a pessoa não responder e mandar as mesmas coisas novamente. Então é isso. Nessa primeira experiência aqui, o contato recebeu o fluxo, foi inscrito na sequência, recebeu a etiqueta de que ele estava nessa etapa do menu, e se ele responder, descadastra da sequência e o fluxo continua normalmente. Show! E aí a outra etapa é, a pessoa chegou até o menu e não respondeu mais. Ela simplesmente não interagiu com o menu, achou estranho, não gostou do menu, estava ocupado, esqueceu. Então a gente inscreveu ela numa sequência. A gente vai criar essa sequência agora, tá? Então, só explicando o fluxo, a sequência ela vai disparar depois de X tempo, por exemplo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, não importa o tempo, você vai definir o tempo que é necessário para que a pessoa receba novamente um momento de interação. Então, você pode adicionar uma etapa aqui para que a pessoa seja lembrada de ou responder o menu, ou o fluxo segue sem a pessoa responder o menu e tudo bem. Então você vai reenviar o fluxo novamente para ela. Só que o bloco de condição vai verificar se pelo menos uma condição abaixo é verdadeira. Essa condição é o quê? Se ela já tem essa etiqueta menu. Então, como ela já passou aqui antes, não respondeu o menu em X tempo e não foi descadastrada da sequência, o descadastrar dessa sequência serve exatamente para que a sequência não seja ativada em X período de tempo, porque não interagiu com o menu. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que a inscrição da sequência, ela vai, então, a sequência enviar o mesmo fluxo depois de 1 minuto. Se a pessoa responder o menu em menos de 1 minuto,
ela vai descadastrar da sequência, ela vai ser descadastrada da sequência através dessa ação, então ela não vai, o fluxo não vai ser ativado através da sequência, beleza? Foi inscrito na sequência, respondeu o menu, descadastrou da sequência. Nessa outra etapa foi inscrito na sequência, recebeu a etiqueta, e a pessoa não respondeu no menu em um minuto. Passou um minuto, então a sequência vai disparar o mesmo fluxo, e aí quando chegar aqui nessa etapa da condição, vai verificar que ela já tem essa etiqueta. Opa, já recebeu a etiqueta menu, ela tem essa etiqueta. O que que eu vou fazer? O usuário tem a etiqueta, o usuário tem a etiqueta, então deve continuar de onde parou, que era depois do menu. Então a gente sai aqui por cima mesmo, é verdadeira a condição, ela tem a etiqueta, então o fluxo continua, beleza? Então segue o jogo, segue a vida ali normalmente. Então, aqui nessa inscrição de sequência, a gente vai criar uma sequência, tá? Vou copiar aqui o nome desse fluxo e vou abrir aqui em sequências, que é em automação, tá? Então você vai em automação, sequências, e vamos criar aqui, ó, adicionar nova sequência. Vou copiar o mesmo nome, ó, Felipe Queiroz, continuar de onde parou. Ah, vou atualizar aqui, ele não atualizou em tempo real, então eu dou um atualizar, vamos ver se ele criou. Criou aqui, ó, Felipe Queiroz, sequência, continuar de onde parou, beleza? Então já tem um item de sequência aqui já. Eu só preciso então selecionar o fluxo, que é o mesmo fluxo. Então eu clico aqui, ó, nenhum fluxo selecionado, colo aqui sequência continuar de onde parou. E vai continuar aqui, essa aqui é a programação, ele vai iniciar a partir de um atraso de um minuto, tá? Não é imediatamente, eu quero colocar um tempo aqui, que seja um minuto. Então, após um minuto, a pessoa não responder o menu, vai disparar a qualquer momento, a qualquer dia, esse mesmo fluxo para a pessoa receber lá a sequência, beleza? Então, eu já criei aqui, vou atualizar aqui para ele poder localizar ali a sequência. Então, eu venho aqui, ó, na ação de inscrição em sequência e seleciono a sequência que eu acabei de criar. Simples assim. Molezinha, molezinha. E aí? Já vale o like nesse vídeo? É bem simples. Mas se tiver dúvida, comenta aí aqui no nosso suporte, no campo de mensagem, de dúvidas, que eu ou alguém vai estar respondendo, beleza? Não tem muito mais segredo, é bem simples assim. Se a pessoa respondeu, segue o fluxo desse cadastrado da sequência. Se ela não respondeu, envia o mesmo fluxo e o fluxo segue a vida. Beleza? Eu acho que está bem claro aqui. Mas qualquer dúvida, comenta, deixa a sua dúvida. Valeu!